internauta, o Chá das 5 já está no ar e hoje eu recebo o jogador de vôlei de praia Arley, eleito o melhor do mundo em 2008 e 2009 e também a repórter do Diário Lance, Beatriz Garcia. Hoje, claro, nós vamos falar de vôlei de praia, afinal de contas o Brasil está invicto na areia. Vou passar rapidinho aqui pelos resultados. Juliana e Larissa bateram as rivais das Ilhas Maurício por 2-0, Thalita e Maria Elisa venceram por 2-0 as holandesas, Alisson e Emanuel venceram de virada por 2-1 os austríacos, Ricardo e Pedro Cunha também venceram os noruegueses por 2-0. Todos estrearam com vitória, não podia ser o melhor início, né, gente? Com certeza, né? Até mesmo porque temos... Toda dupla tem um estreante aí na Olimpíada, né? Então é super importante você ver e estreando com vitória e mantendo aí que o vôlei de praia vem fazendo de bonito, não só na Olimpíada, mas fora também. Talvez os internautas tenham esquecido que a Larissa não participou da Olimpíada de Pequim por causa de uma contusão, e então é a primeira Olimpíada dela e elas chegam como grandes favoritas, né? Muito pelo desempenho na temporada de 2012, que elas foram campeões do Grande Slam de Berlim e elas chegam a Londres com grande chance de medalha. E hoje a Larissa e a Juliana fizeram o segundo jogo, elas venceram as alemãs Holtwig e Semler por 2-0. As brasileiras ainda não perderam nenhum set. É bom começar assim, Patrícia, com toda essa moral? É muito bom, é muito importante começar sem perder nenhum set. Eu acho que elas vão assim até a final. Eu acredito que elas não vão perder nenhum set. É otimista, você também é, né? Eu espero, não. Essa dupla da Alemanha é uma dupla bem complicada, assim, sempre vem aprontando para cima dos times brasileiros, times mais fortes, assim, um time mediano, mas que sempre jogam bem. E elas jogaram super bem, tranquilas, assim, eu vi uns VTs, não deu para assistir o jogo, estava treinando, mas é interessante, assim, como elas estão firmes. A forma que estão dentro de quadra, assim, parece que estão jogando um torneio normal, não é uma Olimpíada, sem pressão. Então isso é super importante. Eu espero que chegue ao final, sem perder nenhum set também, e na final não perca também. Queria que você fizesse assim, uma rápida análise das duplas brasileiras, assim, pelo que você está vendo, você está gostando, está te empolgando, e qual dupla você acha que tem chance do ouro? Dá para apostar em alguém assim? Assim, falar do ouro... E até uma final, assim, semifinal brasileira, se você acha que pode acontecer também. Eu acho que falar do ouro fica difícil, né? Assim, porque eu acho que chegar na semifinal o Brasil tem grande chance, tanto no masculino quanto no feminino. A dupla da Larissa e Juliana, para mim, mais cotada, chegar assim, com mais tranquilidade ali na semifinal. E tem a dupla da Thalita e da Maria Elisa também, que fizeram um ano excelente, estão crescendo cada dia mais. A Maria Elisa também é uma estreante nas Olimpíadas. O Pedro Cunha e o Ricardo no masculino, o Pedro Cunha estreante, está jogando com o Ricardo, que tem 3 medalhas olímpicas. Aí vai para o Alisson e Emanuel. O Alisson também é um estreante, com o Emanuel também super experiente, já acho que é a 5ª Olimpíada, se não me engano. Então você vê assim que... E está dando certo, né? Até agora ninguém perdeu e as chances são boas, eu acho que do Brasil chegar na semifinal. Falar de ouro para mim, falar um pouco do masculino, que é onde eu vivo, assim. O masculino é muito detalhe para você ganhar um jogo, para você ganhar um torneio, então nesse caso uma Olimpíada. Então eu acho que tem grande chance de ganhar o ouro, sim. Só que também não é uma coisa assim, vai ganhar fácil. Tem muita chance, tanto com o Ricardo e Pedro Cunha quanto com o Alisson. Tá certo. E eu vou só dar um aviso pessoal aí de casa, quem quiser participar do nosso programa, pode acessar o Facebook e mandar a sua pergunta. O endereço é www.facebook.com.br/Grupo Lance. Daqui a pouquinho eu já estou vendo que tem várias perguntas, eu vou fazer algumas por aqui. Eu queria falar de Pequim. Em 2008 foi a pior participação do Brasil no vôlei de praia. Foi uma prata com o Fábio Luiz e o Márcio. O Ricardo e o Emanuel ficaram com bronze e a Renata e a Thalita ficaram apenas em quarto. Você acha que agora é a hora da virada? O Brasil vai recuperar aquela hegemonia que sempre teve no vôlei de praia? Eu espero que sim, eu acho. O Brasil sempre foi bem no vôlei de praia. É ruim até de falar assim, foi a pior participação com 2 medalhas e uma semifinal, né? E no outro caso da Larissa e Juliana, a Juliana machucou, então foi a Ana Paula, uma dupla que se formou na hora. Isso é triste, assim. Mas é um lado ruim de falar, mas que na verdade não é tão ruim, né? Tá sempre trazendo medalha, isso é super importante pra gente. Eu espero que o vôlei de praia melhore para esse ano. Eu acho que vai melhorar, vai trazer medalha com certeza, e a douradinha vai vir pra gente. Eu aposto muito, né, no vôlei de praia do Brasil. Eu acho que é um dos esportes que o Brasil maior chance de trazer medalha, de aumentar esse quadro de medalhas é no vôlei de praia.
O Alisson e o Manuel eles estão muito bem, a Juliana e a Larissa muito bem também. Eles fizeram uma temporada 2012, uma pré-temporada muito boa, essa pré-Olimpíada. Eles se prepararam muito para chegar a Londres como eles chegaram, vencendo bem, com tranquilidade. Então, eu acho que é a hora da virada. Eu não estou dizendo que são os favoritos, mas vocês destacaram a Juliana e Larissa e o Alisson e o Manuel. Qual que é o ponto forte dessas duplas? Vocês conseguem definir bem, assim? O time do Alisson e Manuel, o Alisson hoje é um dos melhores bloqueadores do mundo, né? Então já é um ponto forte isso aí. O Emanuel com sua experiência ali, o Emanuel é um jogador muito focado, muito determinado, então isso também é super importante. Ele coloca o negócio na cabeça, aquele jeito dele ali, e isso para mim é uma coisa que é muito importante justamente na Olimpíada. Então, a dupla deles tem esse lado aí que é psicológico muito bom do Emanuel, o lado da jovialidade do Alisson também, que é muito forte, né? Um jogador de muita força e um bloqueio muito pesado. Eu acredito que, no caso da Juliana e Larissa, eu acredito muito uma completa a outra. Elas têm características que as duas juntas elas formam essa dupla quase que imbatível. Eu acredito que o saque seja um fundamento muito importante e elas executam isso com muita propriedade. E eu acho que a Juliana bloqueia muito bem e a Larissa saca muito bem. Elas se completam. Acho que formou uma dupla assim, muito bacana por isso. Eu estou vendo aqui já as perguntas e tem uma aqui, ó, que eu vou perguntar. É o Roberto Jana. Arley, você acha que o vôlei de quadra do Brasil... Essa pergunta sobre o vôlei de quadra eu vou fazer daqui a pouco. Vou ver mais uma aqui sobre o vôlei de praia, que o assunto, por enquanto, é o vôlei de praia. Vou tomar um chazinho aqui. Fica à vontade. Vai tomando um chazinho enquanto eu vou procurando aqui a pergunta. Tem muita gente perguntando sobre o vôlei de quadra. Aqui. Tem um que pergunta sobre a renovação do vôlei de praia. O que você está achando? A CBV está com um programa muito bom em relação a isso. É interessante até porque é uma coisa que a gente não tinha antes e isso vai ser importante justamente para 2016, mas eu acredito que 2016 ainda os jogadores que estão, muitos deles que estão jogando agora, vão jogar ainda 2016. Então, mas a CBV está com um trabalho super importante, pensando nessa base aí, fazendo alguns torneios, além do circuito brasileiro, alguns torneios de base, sub-19, sub-21, então coisa que é para ter essa renovação aí. Tá, o Gledson Augusto está perguntando para você o seguinte, se o Ricardo e Pedro Cunha e a Juliana Larissa já são ouro garantidos para o Brasil? Podia ser, né? É difícil de falar assim, Ricardo e Pedro Cunha é uma dupla que é muito boa. O Pedro Cunha, eu estava vendo o jogo dele, é um estreante e estreou de uma tranquilidade que me impressionou. O Ricardo, 3 medalhas, não preciso nem falar nada, né? E a Larissa e Juliana, no caso, também, a Juliana também para mim jogou super bem, a Larissa comandou ali um pouco o jogo, a Juliana jogou tranquilo. Eu espero que traga o ouro, assim, mas aí tem também tem o Alisson e o Emanuel. E tem a Maria Elisa e a Thalita, né? Chegando na semifinal, as 4 tava bom, né? O Brasil tá muito forte, né? A gente tira essa conclusão. Queria saber de você, quem são os maiores... A gente tá falando muito do Brasil, mas quem são os maiores rivais? Quem que você acha que pode estragar, assim, a nossa festa? Tem que ficar alerta. Como sempre, os americanos, né? É verdade. O Dalhouse e o Todd Rogers. E outra dupla, eu acho que que é uma dupla bem difícil, assim, que sempre tá... que esse ano não teve um começo de ano tão bom, os alemães, Brink e Heckmann. Deixa eu pensar uma outra aqui, que os poloneses, só que um machucou, mas no certo essa daí. Tem a dupla da Holanda também, que é muito boa, até que fez a última final antes de chegar nas Olimpíadas. No feminino, quem a gente pode citar? A chinesa. Que o Alchimei e as americanas, né? Assim como o Brasil, os Estados Unidos eles estão muito fortes também nesses últimos anos no vôlei de praia, né? O Roger e o Dalhouse, eles são excelentes, assim como a Alchimei, elas também são muito boas. Os Estados Unidos está vindo muito forte também para essa Olimpíada. E ainda esqueci, né, da outra dupla americana, que é o Gabe Rosenthal, que hoje é líder do ranking mundial, né? Falando até um pouquinho, você falou do Todd Ross, está vindo muito forte. E é uma dupla também que se completa. Quando você falou que a Juliana e a Larissa têm
um conjunto muito bom e essa dupla também. O Dalhausser, um gigante de 2,9 ali, e o Todd Roger lá atrás, super craque de bola, defendendo muito. Então, e saca bem o Dalhausser, bloqueia muito bem. Então é uma dupla que, para mim, assim, é a mais perigosa. Legal. Vamos falar então agora um pouquinho de vôlei de quadra, já que tem várias perguntas, né? Então vamos entrar no assunto vôlei de quadra. Seleção masculina venceu a Tunísia na estreia por 3-0, ritmo de treino, venceu fácil. As meninas do Brasil também venceram na estreia com um certo sufoco, bateram a Turquia, mas hoje já perderam para os Estados Unidos, que está falando muito forte, né, no vôlei, por 3-1. O que vocês acharam? Qual foi a principal falha do Brasil hoje, das meninas do Brasil? Não dá nem para apontar assim, uma grande falha. Pela força que os Estados Unidos... Ele é uma potência inegável no vôlei de quadra, principalmente. A seleção americana está vindo muito forte, tanto no feminino quanto no masculino. Eu acho que são as seleções que o Brasil tem que ficar alerta. Assim. As meninas não fizeram realmente um bom jogo. Os 2 primeiros sets, a seleção americana atropelou o Brasil. No terceiro set, o Brasil conseguiu vencer. O quarto set foi mais disputado. Foi lá 25-21, se não me engano, e foi onde o Brasil conseguiu colocar o seu vôlei de quadra em melhor forma. Eu acho que os americanos também, no vôlei masculino, eles estão vindo com tudo. A seleção tem que prestar bastante atenção, apesar dessa vitória que foi tão fácil ontem. A Tunísia, todo mundo sabia que era um adversário que não apresentava lá maiores riscos. Foi um jogo mais para colocar a concentração, o emocional dos atletas no lugar, por causa da eliminação precoce da Liga Mundial, que a seleção do Bernardinho teve. Tem uma pergunta exatamente sobre isso que eu vou fazer para vocês dois. O pessoal aqui pergunta se o time do Bernardinho tem capacidade de superar essas últimas derrotas na Liga Mundial e conquistar o ouro. Não é nenhuma medalha, mas o ouro. Com certeza. É um time super experiente, né? Você tira pelos jogadores que a gente tem. E além do Bernardinho, né, fora de quadra ali, comandando toda essa parte. Não só o Bernardinho, mas a comissão técnica toda ali, todo mundo tá junto há bastante tempo, então isso é... E na hora, né, todo mundo sabe que na hora que, bem popular, ver, né? O bicho pega, eles crescem nisso aí, então tem grande chance de chegar numa final, ganhar uma medalha de ouro com certeza. Acho que quando parte para uma coisa ali bem... Essa hora mesmo, pega para capar ali, o time do Brasil cresce e fica todo mundo igual. A gente hoje, o que você estava falando, tem o time da Polônia, da Rússia, Estados Unidos, da Sérvia, são grandes times, mas que na hora que o negócio aperta mesmo, o Brasil sobressai sobre eles. Então eu espero que isso aconteça nessa Olimpíada Agora, também. só para a gente apimentar um pouquinho o nosso chá aqui, o Brasil perdeu a última Olimpíada para os Estados Unidos, foi prata, na final. Mas é aquele clássico também, não dá para você falar assim, fulano vai ganhar. Um time pode estar até pior do que o outro, mas na hora ali é um grande jogo, sempre um grande jogo. Mas eu espero que a gente devolva essa prata para eles. Para chegar na final também, né? Para eles sentirem o gostinho, né? Amargo. Isso é bem legal, né? Interessante se chegasse na final, o Brasil devolvesse a prata e pegasse o ouro. É verdade. E as meninas, por outro lado, foram campeãs e agora vocês defendem o ouro, né? Eu vi vou falar um pouquinho assim do jogo. Eu assisti o jogo. O que acho que tá pegando um pouquinho pro Brasil é o lance do levantador ali, da levantadora, né? Que o Brasil tá um pouquinho sem uma levantadora que passasse uma confiança maior. Experiência também. Além da experiência, para jogadoras e para as atletas, como a Fofão, como a Fernanda. Então isso tudo é difícil, porque a levantadora, praticamente todas as bolas passam pela mão por ela. Então é o centro do time. O papo tá bom, mas eu vou querer mostrar para vocês uma matéria agora, porque a gente tá falando de Olimpíada e a Olimpíada de Londres mal começou e já tem gente pensando em 2016. A Ana Luísa Prudente foi na Casa Brasil, vamos ver o que ela viu por lá. Faltam ainda 4 anos para a Olimpíada no Rio de Janeiro, mas Londres já entrou no clima dos próximos Jogos. Quem chega aqui à Casa Brasil encontra logo esse relógio, olha só, a contagem regressiva para Rio 2016. Faltam agora 1.468 dias para os Jogos no Brasil. We want to get ready for the 2016 Olympics in Brazil. Fingers crossed, I have to save up my pennies. Antes de começar já está sendo emocionante. Imagina até chegarmos lá, hein? Nas Olimpíadas, será um espetáculo.
We're gonna go to Brazil. I was in China during the 2008 Olympics, and now I'm here for 2012. So I hope to go to Brazil next time. Muito legal ver o pessoal já nessa expectativa, né? Arley, o que você espera estar fazendo em 2016? Boa pergunta. É difícil, assim, não sou mais nenhum garotinho, né, vai ficar pensando daqui a 4 anos, 2016, mas eu quero estar jogando ainda e se eu estiver bem, se eu estiver bem fisicamente, estiver competindo no alto nível, eu vou estar jogando, senão aí eu tenho que ver o que eu vou estar fazendo ainda, não sei, minha cabeça ainda está pensando em jogar. Tá certo. Olha, tem gente que já está pensando e se preparando para a Olimpíada de 2016. É o caso da jovem Gabi Baeta, vamos ver no telão. Eu sempre gostei do esporte. Eu assistia muito vôlei de praia e vôlei de quadra. A Gabi é uma atleta que está em transição. Ela está saindo da categoria sub-21, passando para a categoria adulta, que é uma caminhada muito longa, até alcançar o nível das atletas que já estão jogando vôlei de praia há muito tempo. Eu ganhei a etapa do sub-21 brasileiro, já fui campeã brasileira sub-19. Com o trabalho a gente vai conquistando muitas coisas, né? Aí a vitória é a consequência. A corrida para a Olimpíada é longa e dura. Já existem atletas aí correndo e cada dia é melhorar os fundamentos para que ela se torne uma campeã. Talvez para 2016 ela esteja ainda muito nova, mas quem sabe em 4 anos a gente não consiga amadurecer esse fruto, que ele consiga conquistar uma vaga nas Olimpíadas. Arley, qual conselho você dá para alguém que quer estar nessa Olimpíada em 2016? Trabalhar muito. Primeiro, assim, eu na Olimpíada passada de Pequim quase fui por pouquinho, fosse na Fórmula 1 seria 1 milésimo de segundo, mas assim, eu acho que o trabalho, primeira coisa, ter a cabeça boa, tem que trabalhar, tem que se abdicar de muita coisa, tem que esquecer festa, esquecer outras coisas. Tem hora que você tem que ter um foco, então se você quer ir para a Olimpíada de 2016, seu foco vai ser lá, então esquecer as outras coisas e trabalhar para isso. Agora vamos sair das quadras para falar dos gramados. A seleção masculina de futebol já está nas quartas de final, eles venceram a Bielorrússia por 3-1, de virada, com direito a um show de Neymar, e outro resultado que deixou os brasileiros bem felizes foi a eliminação da Espanha, que era tida como uma das favoritas, claro. E olha, para comemorar a classificação, os brasileiros transformaram a estação de metrô em Londres em uma verdadeira arquibancada. Vamos ver. Torcedores tomaram conta da estação Piccadilly, a principal estação do metrô de Manchester. Vestidos de verde e amarelo, os brasileiros cantaram músicas e exibiram as bandeiras do Cruzeiro e do Vasco. O brasileiro faz festa em qualquer lugar. Bem coisa de brasileiro mesmo, né? Essa festa é muito legal de ver. Muito bom, muito bacana. E vamos falar de basquete um pouquinho agora. Depois de 16 anos longe da Olimpíada, a seleção masculina de basquete voltou com vitória, com uma final de partida emocionante. O Brasil derrotou a Austrália por 75-71. O cestinha do Brasil foi Leandrinho com 16 pontos. E o feminino, gente, perdeu o 2º jogo consecutivo. Hoje elas foram derrotadas pela Rússia por 69-59. Assim, a gente fica dividido, né? Enquanto o basquete masculino vai indo bem, o feminino, por outro lado, né? É duro, assim, mas já é uma evolução, né? Que a gente vendo do basquete brasileiro. Eu fico muito feliz de ver, assim, não só o vôlei de praia, como o vôlei indoor, mas os outros esportes no crescimento dessa forma. O basquete é um exemplo disso. O Brasil começou a se estruturar em relação até mesmo aos torneios, aqui, o circuito não, né? Ter acostumado com o torneio brasileiro, então, e agora com um técnico mais experiente. Então, isso é muito legal de se ver. Beatriz, desculpa, você acompanhou o jogo? Acompanhei os 2 jogos. A seleção masculina ela está muito bem. Acho que a gente deve essa conquista dessa vaga olímpica que já não vinha há tanto tempo. O Brasil estava há tanto tempo longe das Olimpíadas.
E agora, com o Rubem Manhano, acho que a gente deve muito desse trabalho a ele, a conquista da vaga olímpica. Ele está executando um trabalho muito bom na seleção masculina, resgatando os atletas que estavam fora do Brasil há muito tempo da NBA, o Leandrinho, o Varejão, e o Nenê, o próprio Nenê, e o Marcelinho Huertas, que é um armador excelente que está no basquete espanhol, e juntamente com os atletas que jogam aqui no Brasil, como o Marcelinho Machado, o Alex. E ele está fazendo esse trabalho de uma forma muito, muito positiva. Já no basquete feminino, a gente sabe que a deficiência é um pouco maior, até porque a realização de torneios, a realização dos campeonatos, no masculino, ela é mais intensa, o masculino é bem mais disputado do que o feminino. Mas que bom que pelo menos a gente está na Olimpíada, né? Realmente, pensar em medalha, pensar numa quarta de final, numa semifinal, é complicado para as meninas. Mas eu acredito que o basquete masculino vai nos dar grandes alegrias ainda. Tomara, né? E em Londres, o Brasil teve o melhor início de todas as Olimpíadas. No sábado, conquistou uma prata com o Thiago Pereira na natação, nos 400 metros medley, um ouro inédito com a Sara Menezes no judô e um bronze com o Felipe Kitadai também no judô. Os nossos repórteres lá em Londres acompanharam o dia de glória dos judocas. Vamos ver. O ouro de Sara no judô, inédito no feminino, veio após 20 anos da medalha dourada de Rogério Sampaio em Barcelona. Mas foi outro judoca que cruzou a mente de Sara na hora da vitória sobre a romena Aline Dimitri, campeã olímpica em Pequim. Eu só fui pensar em um medalhista depois que eu conquistei a medalha de ouro, foi no Aurélio Miguel, porque eu ganhei todas as lutas estrategicamente. Aí eu fiquei pensando, eu lembro que teve um atleta e eu fui procurar saber, tirar minha dúvida, quem era esse atleta que tinha ganhado cada luta por estratégia. E eu consegui chegar na conclusão que foi ele. Para Felipe, a conquista ainda parece um sonho. Fiquei até um pouco com medo de dormir hoje, porque tinha medo de acordar e falaram que tinha sido um sonho, que realmente foi uma coisa muito batalhada, assim, foi muito na vontade, muito suor. E até agora parece um sonho. E falar um pouquinho até da Sara mesmo, que foi muito bacana essa medalha da Sara, porque ela é a segunda mulher brasileira que conquista uma medalha individual. A primeira foi a Mauro Imagem em 2008 em Pequim, e a Sara está sendo a segunda brasileira e ela tem só 22 anos. Então, além disso, ela ainda é uma promessa para a Olimpíada do Brasil. Então, é muito importante e, assim, a gente fala muito desse eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, que tem um esporte muito consolidado. E ela treina no Piauí. Ela tem um centro de treinamento próprio e é muito bacana você ver alguém assim crescendo, né? E já tão nova conquistando uma medalha. Me emocionei em ver, assim, foi quando ela ganhou. Poxa, foi... Ela entrou com tudo, né? Ela entrou pra ganhar. Foi impressionante. A força dela, o jeito que ela foi pra cima, foi emocionante. Poxa, quando ela me arrepiei toda, gostei muito de ver. Foi emocionante. Vamos ver o quadro de medalhas, então, pra gente conferir como é que tá a China em primeiro lugar, com 9 ouros, 5 pratas e 3 bronzes. Na contagem do lance, 40 pontos. Os Estados Unidos vem em segundo, 5 ouros, 7 pratas e 5 bronzes, 34 pontos. O Brasil aparece em 12º, Brasil com 1 ouro, 1 prata e 1 bronze, como eu já falei, 6 pontos. Lembrando que na contagem do lance o ouro vale 3 pontos, a prata 2 pontos e o bronze 1 ponto. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Para fechar aqui rapidinho, eu quero fazer uma pergunta da Luciana Oliveira, que ela quer fazer uma pergunta para você, em especial da sua carreira. Ela quer saber qual foi o momento, o jogo mais importante de toda a sua vida no vôlei de praia. Rapidinho. O momento mais importante. Assim, foi quando, primeiramente, quando eu ganhei a etapa no meu país, assim, onde eu fui para uma final aqui dentro do Brasil, do circuito mundial, e fui campeão. Então era um dos sonhos que eu tinha na minha... Quando eu comecei a jogar, antes de eu começar a jogar, quer dizer, eu assistia, eu via na televisão e falava, poxa, um dia eu quero estar ali. E eu consegui. Então isso para mim foi um momento muito importante na minha carreira. E a outra foi quando eu fui campeão mundial. Então foram os dois, assim, não dá para falar qual que valeu mais. Assim. Então isso para mim foi o momento melhor da minha carreira. Obrigada, Arlen. Obrigada, Beatriz. E você aí não esquece, amanhã, terça-feira, tem mais Chá das 5.